Meus amigos, meus irmãos do Núcleo Chico Xavier, casa que nós aprendemos a amar, porque é uma casa que estuda a doutrina espírita. E nesse mês em que nós estamos comemorando 217 anos do nascimento do nosso querido professor de Lyon, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, não poderíamos deixar de dar a nossa contribuição num estudo, numa pesquisa que nós realizamos de forma bem breve e sucinta para esses 50 minutos de palestra. Eu sempre fico preocupado com as instituições espíritas que não dão valor aos grandes ícones da doutrina espírita. Hoje, mais do que nunca, com essa garotada do terceiro milênio que está chegando, com os novos adeptos da doutrina espírita, é preciso que nós falemos, que possamos trazer esses grandes ícones, essas grandes figuras da doutrina espírita, não só do Brasil, mas do mundo. É preciso, sim, falar todo ano de Kardec, de Eurípides, de Bezerra, de Chico Xavier. Vocês acreditam que existem jovens que estão iniciando na evangelização do primeiro, segundo, até do terceiro ciclo, que não sabem quem foi Chico Xavier? Então, imagine aqueles grandes precursores que atuaram junto com Kardec, como Camille Flammarion, Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delane. Ora, aí já é pedir um pouco demais, né? Eu creio que a minha mocidade do Eurípides, eu cheguei na mocidade do Eurípides em 87, perdão, 77 para 78. 78 eu estava na mocidade do Eurípides. Eu creio que eu fui uma daqueles que estudaram pela última oportunidade esses grandes símbolos, esses grandes espíritos que Jesus nos enviou para dar início a essa trajetória com essa bandeira de liberdade do Evangelho que hoje está fincada no Brasil. Já passou pela Palestina, já passou pela França de Kardec, mas hoje está no solo brasileiro. E só vai ficar aqui se nós, espíritas brasileiros, lutarmos por isso e fazer por merecer. Estudar sempre Kardec, deixar os modismos de lado, as dificuldades que nós estamos observando no movimento espírita, as dualidades, os conflitos de ideias. Por que não estudar Kardec apenas? Foi assim que eu conheci a doutrina e é assim que eu pretendo levar para vocês a pureza doutrinária dentro das, vamos dizer assim, das verdades que foram ditas por Jesus há mais de 2000 anos e que, com o advento do Livro dos Espíritos, do movimento espírita, levantamos o véu da verdade, mostrando que tudo aquilo que a doutrina espírita fala hoje, Jesus já falava há mais de 2000 anos atrás. Então, vamos respeitar esse trabalho desse grande professor que, em torno de 16 anos, nos deu tudo isso que nós temos, não só o Pentateuco, mas a Revista Espírita, outras obras que ele também trouxe para alicerçar essa doutrina de ideias. Por isso, a gente vai trazer essa pequena contribuição no dia de hoje, mas, antes de mais nada, vamos pedir ajuda à equipe espiritual desta casa e aos nossos mentores amigos, numa prece simples, mas sincera, para darmos início ao nosso estudo. Então, humildemente, nós vamos solicitar a equipe espiritual de Eurípides Barçanufo, que sempre nos acompanha, que nos intua da melhor maneira possível para que possamos ser fiéis a esta pureza doutrinária e as verdades que serão colocadas aqui, não por mim, mas tudo dentro
da metodologia e da doutrina espírita. Que possamos, portanto, destacar a importância desse espírito, que nós ainda não temos conhecimento da sua grandeza espiritual, mas que veio para contribuir de forma significativa e objetiva para que o Evangelho de Jesus pudesse descortinar na sua verdadeira pureza dentro desse processo que nós já estamos atravessando, que é a de tornar o planeta Terra um planeta de regeneração. O processo de transição planetária se faz presente. E muitos espíritos estão chegando, muitos jovens da nova era já estão aqui conosco na nossa casa, no nosso lar, para dar prosseguimento a essa doutrina. Por isso, pedimos a permissão humilde para iniciarmos esse estudo despretensioso, mas apenas para valorizar a imagem, o trabalho desse ilustre professor que esteve conosco há 217 anos atrás. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Portanto, meus irmãos, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material, que vai ser estudado durante essa minha apresentação. Repito, é um material muito simples, muito resumido, porque nós temos pouco tempo para falar dessa figura ilustre que se chama Hippolyte Léon Denisard Rivard. E o tema do nosso estudo vai ser esse: Kardec, o missionário da codificação espírita. Nós vamos tentar ser bem objetivos no seu trabalho profícuo da doutrina, e a parte biográfica inicial eu vou correr um pouco, porque, como eu disse, isso dá direito a um seminário, não uma palestra. Então, algumas coisas eu vou pular já para Kardec, já perto de chegar à doutrina espírita. Mas tem coisas que nós não podemos fugir da biografia do nosso querido mestre lyonês. Uma delas, para quem nunca ouviu falar de Hippolyte Léon Denisard Rivard, né, nós temos que dar essa chance, essa oportunidade àqueles que estão adentrando a doutrina, né, e mostrar que ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, conforme eu já falei, 217 anos atrás, nessa cidade que está aí, na cidade de Lyon, na França. Essa era mais ou menos a cidade de Lyon, um pouquinho depois que o mestre Hippolyte veio a reencarnar na França. É claro que falar de Kardec, nós não podemos deixar de falar de um outro grande educador que deu todo o roteiro para que o nosso professor pudesse trabalhar, principalmente nos seus livros. O Livro dos Espíritos é um livro em que foi totalmente criado em torno do aprendizado com Pestalozzi. É um livro de perguntas e respostas. Pestalozzi incentivava esse tipo de didática que ainda encontramos hoje em alguns cursinhos de pré-vestibular, pré-militar. Dependendo da disciplina que é lecionada, você encontra determinados livros, apostilas, com perguntas e respostas, que facilita a fixação do aluno. E Pestalozzi foi um grande ícone naquela época em que ele viveu na Suíça, e foi amigo íntimo do nosso querido Eurípides, porque Eurípides, na época, era conhecido como Lavater, ou Lavater, aquele filósofo suíço, e que Pestalozzi e Lavater eram grandes amigos, que até hoje, nós sabemos, está dando um bom caldo. Basta ver o que acontece na cidade de Sacramento, no Colégio Allan Kardec. Então, o nosso querido Kardec foi aluno deste grande educador Pestalozzi, reconhecido mundialmente, e estudou desde a sua faixa de 9, 8 anos até a sua juventude
no Instituto de Yverdon, na Suíça, no Castelo de Yverdon, no cantão de Neuchâtel, né, lá na Suíça. Aqui nós vemos como era o Instituto Pestalozzi na época de Pestalozzi e como está hoje. O castelo virou um grande museu, E hoje você pode visitar as salas de aula, a biblioteca, ler manuscritos que existe lá na biblioteca, que Pestalozzi trocava com as mães dos alunos. Inclusive, existe registro, né? Companheiros nossos já estiveram lá, no Castelo de Verdun, e testemunharam isso. Existem escritos de Pestalozzi com a mãe de Kardec, porque Pestalozzi respeitava muito a educação vindo da maternidade, a educação dada pela mãe. Então, ele trocava várias correspondências com mães de vários alunos famosos que lá estudaram. E como você vê na foto da esquerda, o aluno tinha total liberdade para ficar lá fora, de nadar no lago, pegar maçãs, né? E se ele desejasse até matar a aula, ele poderia matar. Só que ninguém fazia isso, porque as aulas eram prazerosas. E esse momento que você está vendo aí de lazer dos alunos são nos intervalos entre uma aula e outra. Começava de manhã e terminava no final da tarde. E ninguém ficava chateado, cansado. Pelo contrário, eles eram super animados por essa didática, né? Essa grande sacada que Pestalozzi trouxe a esses alunos. Então, ele ficou mais ou menos 10 anos, dos seus 10 anos de idade até a sua formação, né, aos 18, 17 anos, como professor e administrador educacional. Ele, assim que saiu da Suíça e voltou para a França, ele editou vários livros na área da administração educacional, da gramática francesa, da matemática, né, da filosofia, traduziu várias obras, né? Ele também foi um grande tradutor do alemão e do inglês para os livros da França, né? E começou a coordenar uma nova formatação educacional para a França. Mas isso seria um outro papo, né? Seria um outro tema que eu tenho com os dizeres Kardec, o educador. Nessa palestra, a gente entra em detalhes sobre esses desdobramentos. Muito bem. Um ponto importante, quando eu falei que o Castelo de Verdun, lá no cantão de Neuchâtel, é um museu, é verdade. Só que ninguém conhece Kardec. Se você chegar lá procurando, eu queria ler alguma coisa sobre Kardec. Alguns companheiros nossos daqui do Rio de Janeiro, que participaram do primeiro Congresso Internacional Espírita na França, foram visitar a Suíça. E, chegando lá, perguntaram, né, sobre Kardec. Ninguém sabe quem é Kardec. Aliás, na França, pouca gente sabe quem é Kardec. Pouca gente. Por isso que eu disse, logo no início, né, a árvore do Evangelho, a bandeira do Evangelho foi transplantada aqui para o Brasil. Nada mais existe na França. Parece que aqueles grandes senhores que frequentavam a Société, inclusive Amélie Boudet, sua esposa, e Camille Flammarion e Leon Denis, sabiam que isso iria acontecer. Tanto que existem várias correspondências de Amélie Boudet e Leon Denis com o pessoal da Federação Espírita Brasileira, em finalzinho do século XIX para início do século XX. Mas, quando os companheiros chegaram no castelo, perguntando por Kardec, ninguém sabia. Aí alguém falou assim, Hippolyte, o professor Hippolyte Rivail. Uma secretária lá do fundo levantou e falou assim, o bruxo. O bruxo. Pois é, por isso que não existe nada na França hoje. E aqueles que estavam lá, talvez alguns de vocês que estão nos vendo, como esse que vos fala, estão retornando aqui para o Brasil. Eu falo isso com maior tranquilidade, porque nos meus 10 anos para 11 anos, eu já dominava a língua francesa sem nunca ter estudado. Eu lia com maior facilidade, falava
com um certo sotaque, a língua francesa. Minha mãe, apavorada, me colocou numa explicadora e depois eu fui fazer um curso na Aliança para recordar algumas coisas na Aliança Francesa. A gente é daí. Talvez não da parte boa, né? Talvez não da parte boa desse início de doutrina espírita na França, mas a gente está tropeçando, mas levantando e continuando, né? E assim vai ser. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, mostrando aqui algumas cenas do colégio onde Pestalozzi, né, com todo amor e carinho, se dedicava às crianças. E Pestalozzi viveu junto com Eurípides, como Lavater, num período complicado na Suíça. A Suíça não foi sempre esse paraíso, né, do chocolate, das vaquinhas que ficam batendo aquele sininho, andando naquela relva maravilhosa, não. A Suíça já passou por grandes dificuldades na época de Napoleão, onde uma revolução chamada Revolução Helvética matou muita gente. Praticamente uma guerra civil que se instalou dentro da Suíça através das ideias napoleônicas. E foi aí, você vê nessas gravuras, essas crianças são crianças órfãs que foram recebidas pela senhora Pestalozzi e pelo próprio Pestalozzi para educá-las. É um espírito diferente, né? Muito diferente. E não foi por acaso que o nosso Kardec foi parar lá no castelo, no nosso querido Pestalozzi. É claro que ele agregou elementos, né? O nosso Hippolyte, o nosso Kardec, ele agregou elementos morais e éticos que vêm desde os tempos da Gália, como o sacerdote druida. E existe no Leon Denis, na editora Leon Denis, um livro que fala bem sobre isso, na época em que os druidas viviam e como era o costume, a vida dos druidas, né, naquela época. A sociedade druida, a religiosidade. Então, é um livro bem interessante. Da minha mudança para Teresópolis, eu perdi esse livro. Eu não sei por onde anda. Eu vou até voltar lá no Leon Denis para tentar ver se ainda existe esse livro para vender. E foi como um sacerdote druida, né, que ele começou a ter essas tendências no campo da ética, da moralidade e dos valores, trazendo, portanto, já numa encarnação posterior, como John Hus, né, e depois na herança pedagógica de Pestalozzi, consolidando todo esse material que está dentro de vamos dizer assim, um outro ícone da educação, que é o orientador de todos esses, inclusive de Pestalozzi, que é Rousseau. Eu me lembro muito bem, quando eu cheguei no Colégio Allan Kardec, querendo conhecer a metodologia pestalozziana, porque a gente sabe que está implantada no Colégio Allan Kardec, afinal de contas, Eurípides, amigo íntimo de Pestalozzi, como Lavater, ele não iria deixar escapar isso da sua memória espiritual. E até hoje, o Colégio Allan Kardec ele trabalha com a metodologia pestalozziana. E eu queria conhecer mais profundamente. Então, fui orientado por vários companheiros de sacramento para ler Rousseau. E depois de ler Rousseau, para ler um outro antes dele, que é Comênios. Então, eles me falaram, isso deve ser a equipe espiritual da casa, comandada pelo próprio Pestalozzi. A gente sabe que hoje Pestalozzi coordena todo o trabalho, né, da evangelização de espíritos do Colégio Allan Kardec. E, para que a gente possa conhecer Kardec, nós temos que conhecer Pestalozzi, temos que conhecer Rousseau e, antes de Rousseau, Comênios, para você ver que a vida não é fácil, a vida de educador não é fácil. E são livros difíceis, né? São livros de ideias, são livros que não foram muito vendidos. Rousseau praticamente é desconhecido no Brasil na sua obra, né, social, porque é um livro de ideias. E livros de ideias não é bem vendido aqui no Brasil. Mas, aos 28 anos de idade, ele encontra e casa com a nossa querida Gabi, Amélie Gabrielle Boudet. A Gabi era 9 anos mais velha que Kardec, pouca gente sabe disso, né? Gabi, quando casou com ele, tinha 37 anos, né?
e ele 28. E, curiosidade, viveram juntos por 37 anos. Almas irmãs, como alguns dizem, né? Eles eram muito, mas muito próximos um do outro. É aquela programação reencarnatória, né, que alguns duvidam, mas que nada existe por acaso, e esses dois espíritos se encontram na França. E em 1832, em meados do século XIX, eles casaram e viveram juntos por 37 anos. Uma coisa que eu admirei muito no filme que vocês viram sobre Kardec, um filme muito interessante, que esse filme resgatou a importância de Amélie Gabrielle Goudet. Se não fosse a Gabi, após o desencarne de Kardec, talvez nós não tivéssemos a doutrina que nós temos hoje, dentro da sua concepção maior, eu estou falando na sua pureza doutrinária, e que talvez não chegasse ao Brasil da forma como chegou. Ela, ao lado de Camille Flammarion, mas principalmente ela, foi uma heroína dentro da société. Foi uma heroína lá dentro. Se não fosse ela, nós não teríamos a doutrina que nós temos hoje. Não teríamos as casas espíritas que frequentamos hoje. Fica aí a nossa homenagem à nossa querida Gabi. E o filme fez com que isso acontecesse. O professor Rivai, portanto, quando volta para a França, com seus 18 para 19 anos, introduziu imediatamente o método pestalozziano de ensino, tendo fundado e dirigido o Instituto Rivai, que ele criou, escola de ensino fundamental, né, de 1826 a 1834. Era um homem extremamente culto, ele conhecia várias línguas, pessoal, várias línguas. Estudioso das ciências, foi magnetizador, era apreciador das artes e, naturalmente, escritor pedagógico, com vários livros publicados. Sobre esses livros, ele escreveu 22 livros. Olha só que material belo para a gente fazer um estudo sobre o educador, né? Kardec, o educador. Ele escreveu 22 livros, vários deles premiados pelo governo francês, que os adotou nas escolas públicas, olha só, e destacando-se de tudo, um plano que ele propôs para o sistema de ensino francês, que se titulava Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. Isso em 1828, onde ele revoluciona as ideias educacionais da época, graças à inspiração do nosso querido Pestalozzi. Mas ele só conheceu a doutrina espírita quando muitos já pensam em colocar o pijama, se aposentar, botar aquele chinelão, né, para ficar sentado na cadeira e tal. Conheceu a doutrina em 1854, aos 51 anos de idade. Olha só. Ele realizou tudo isso que nós estamos falando em 15, 16 anos. Espíritos da grandeza como Bezerra, que também ficou em torno de 15, 16 anos, trabalhando como espírita, realmente, em frente à federação. Espíritos como Eurípides, que também ficou mais ou menos esse período, até desencarnar, jovem ainda, nos faz refletir muitas coisas. Não é preciso tempo. É preciso vontade de agir, ação, colocar o pensamento em ação, ter vontade de praticar, de colocar a mão na massa. Em 15 anos, Kardec fez isso. E fazia de uma maneira até intempestiva. Várias comunicações da equipe espiritual, da sociedade, avisava, diminua o ritmo, coloque um pé no freio. E ele trabalhava, mas trabalhava muito, gente, à luz de velas. Mas foi aí, aos 51 anos, que ele conhece a doutrina espírita.
E aí vocês veem as primeiras reuniões das table tournant, das mesas girantes, ou do table moving, como chegou na Inglaterra, né? Interessante que, nessa época, não se falava doutrina espírita ainda. Se falava doutrina espiritualismo, doutrina espiritualista, inclusive vindo dos Estados Unidos, com os fenômenos das mesas girantes, das irmãs Fox, né? O table moving ficou conhecido como modern spiritualism, espiritualismo moderno. E é assim que é conhecido em alguns lugares da Inglaterra, para designar a filosofia espiritualista. E aí vocês veem as primeiras reuniões, né, das mesas girantes, que na França se chamava table tournant. Então, a sua iniciação ao espiritismo, como nós falamos, foi em 1854, quando ele ouve falar das mesas girantes pelo seu grande, caríssimo amigo Messier Fortier. Em 1855, o outro amigo, Messier Carlotte, fala da intervenção dos espíritos, que eles se comunicavam, que eles estavam falando através de batidas, né, nas mesas ou nos pés das mesas ao chão, simbolizando uma simbologia fonética, uma pancada, a letra A, duas pancadas, letra B, e assim o alfabeto ficava completo. Ainda em 1855, o Messier Fortier apresenta Kardec a um casal, o senhor Patier e também a senhora Plenet-Maison, presenciando pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam. Eu estou falando em 1855, pessoal. 2 anos depois já tinha o Livro dos Espíritos. Veja como ele foi rápido no raciocínio e como ele sacou imediatamente o que estava acontecendo na Grand Paris, em meados do século XIX. E, no final do ano de 1855, em dezembro, 11 de dezembro de 1855, segundo os biógrafos do nosso querido Kardec, ele conhece, então, o Espírito da Verdade, que lhe traz a sua missão. E, quando ele ouve essa missão, eu tenho até aqui, nós vamos ler juntos. De vez em quando, a gente tem que reler essas mensagens para a gente ver a força desse espírito. Se fôssemos nós, eu duvido que nós iríamos iniciar tal obra, porque o espírito de verdade não mentiu para Kardec. Ele disse exatamente o que iria acontecer nos próximos 15, 16 anos. Dificilmente um de nós toparíamos essa parada. Mas ele topou. Aliás, era o compromisso dele. Ele veio, reencarnou a convite de Jesus para que estivesse conosco aqui na Terra. Mas vocês sabem que o plano espiritual não joga dados. Eles tinham um plano B, caso Kardec falisse no seu compromisso, coisa que, graças a Deus, não aconteceu. Mas se ele falisse, já existia um outro já apostos, que chama-se Leon Denis, que estava a postos para dar continuidade a essa proposta ou iniciar esse trabalho. Não foi necessário o plano B, como a gente sabe. Seu primeiro resultado, assim que Kardec começou a perceber os movimentos das mesas girantes, o primeiro comentário, sua primeira observação foi: veja só como ele era um cara perspicaz. Isso aí a mesa não pode fazer. A mesa não tem músculo, a mesa não tem nervo, a mesa não tem cérebro. São espíritos que estão por trás disso. E os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Foi a primeira grande sacada. Em 56, logo no ano seguinte, ele começou a frequentar as reuniões da casa do Messier Roustan e da Mademoiselle Jaffé para poder entender o que estava acontecendo. Anotando, compilando. Alguma coisa já tinha sido produzida antes, como mostra no filme.
deixa isso bem claro, quando Kardec chega, vários, pilhas assim, de escritos já estavam separados, compilados, e aí o grande codificador, a gente acha que codificador não significa nada, né? Vai fazer aquilo que ele fez, compilar, tornar aquilo uma forma lógica e racional de raciocínio, partindo do mais simples para o mais complicado. Por isso que ele é o codificador da doutrina. E aí, no dia 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. E um ano depois, em 1858, também em abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E funda a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858. O primeiro volume da Revista Espírita é de 1858. Olha que obra maravilhosa que esse homem assumiu e trouxe para si todas as responsabilidades. Sempre ao lado daquela mulher que o incentivava, não só nos momentos felizes, mas nos momentos muito tristes, de perseguições que a própria Igreja impôs todos esses anos em cima da cabeça desse homem. O ano de 61 ainda tem um diferencial, pessoal. Foi nesse ano que aconteceu várias manifestações de intolerância contra essa doutrina que estava nascendo, a doutrina espírita. Ela tinha o quê? 4 anos de idade. E com a publicação dos livros dos médiuns, a Igreja, então, não aguentou, né? Ela já estava batendo no Livro dos Espíritos. Depois, o segundo livro foi o Livro dos Médiuns. Então, a Igreja acusa a doutrina espírita pelo aumento do índice de suicídios e de loucura, dizendo que os adeptos dessa doutrina ficavam loucos e se suicidavam. A perseguição foi tremenda. Junto a essa perseguição, a Igreja implementa outra, que foi o Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861. Gente, não foi fácil. Segundo alguns jornalistas da época, da Espanha, onde aconteceu o Auto de Fé, e até da França, eles afirmavam que foi o último ato de inquisição da Igreja. Eu vou te falar isso rapidamente, logo a seguir. E no ano, então, de 1861, Kardec, então, inicia as suas viagens, que vai dar margem a um livro maravilhoso, chamado Viagem Espírita, de 1862. Kardec inicia as suas viagens por Sens, Lyon, Bordeaux, Toulouse, e assim ele vai garimpando a doutrina, mostrando o que era a verdadeira doutrina espírita por várias cidades francesas. Eis aqui o roteiro da viagem. Parece que até em 2 ou 3 países também ele fez visitas. Em Bruxelas, eu tenho certeza, na Bélgica, também ele visitou para implantar a doutrina espírita. Olha só, tudo isso em um ano. Até para que ele pudesse descansar um pouco. Os amigos espirituais até recomendaram essas viagens, que tinham locais aí, que eram locais que ele podia recarregar as suas energias, né? As suas energias vitais, porque não era fácil. Aí está um registro em desenho, em pintura, do Auto de Fé de Barcelona. Foi um verdadeiro ritual inquisitório. Tinha fogueira,
tinha o padre que condenava a fogueira, né? No caso, aí eram os livros, né? Vários livros de Kardec, vários livros espiritualistas, né? Não só as obras de Kardec, mas muita coisa que já estava sendo editada na França naquela época, por Didier, um grande amigo, né? Que tinha uma gráfica também que exportava esses livros para toda a Europa, né? Então, era uma coisa absurda. Então, tinha lá o padre, tinha aquele que ao invés de cortar a cabeça do cidadão ou de colocar fogo, né, para que o cidadão viesse desencarnar totalmente queimado, mas tinha o carrasco que botou o fogo nos livros que ali estão à esquerda ali. Uma verdadeira um verdadeiro teatro, podemos dizer assim. Foi um verdadeiro teatro. Uma teatralização de tudo isso aí. Foi o último ato da Inquisição. Graças a Deus não morreu ninguém. Mas Kardec queria, por todas as maneiras, porque tudo foi feito de forma legal, pessoal. Pediu autorização, a alfândega recebeu, pagou o valor que deveria pagar na alfândega para liberar os livros, os impostos foram pagos. Então, Kardec já queria partir para o cônsul da França, na Espanha, para fazer queixa. Ele estava revoltadíssimo. Quando os amigos espirituais falaram para ele, sossegue, conforme você vê aí a chama, a fumaça subindo, conforme essa fumaça for aumentando, se expandindo, a nossa doutrina na Espanha e na Europa também será expandida. Então, conforme o fogo consumia, a chama subia mais alta, a fumaça se espalhando, também se espalhou a doutrina espírita. E aquela curiosidade do ser humano, né? O ser humano, naquela época, não era diferente de hoje. Por que estão queimando esse livro? Coisa boa deve ter aí. Foi a primeira coisa que o pessoal perguntou, né? O que é que tem nesses livros aí para a igreja ficar preocupada? Eu quero ler também. E, gente, um ano depois, nunca se vendeu tanto livro para a Espanha e para a Europa como naquela época, em meados do século XIX. Foi uma propaganda ao inverso, né? E os amigos espirituais tinham razão. Mas isso foi uma vergonha. Em todos os noticiários, na mídia da época, a igreja passou uma certa vergonha por isso. E o Auto de Fé, para quem não lembra, e mês que vem vai fazer aniversário, né? Foi no dia 9 de outubro, nós podemos fazer um pequeno comentário. Como é que tudo aconteceu? Lachette, muito amigo também de Didier, aquela turma toda, Lachette também era um outro livreiro, né? que bancou os primeiros livros de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que foram enviados para a Espanha. O Evangelho ainda não havia sido editado, porque isso aconteceu em 1861. O Evangelho é de 1864. O Evangelho ainda não tinha vindo a prelo ainda. Então, em setembro de 61, o Messier Lachette encomendou de Barcelona 300 volumes. Vejam que foram várias obras, não foi só Kardec. 300 volumes de obras espíritas. Tinha lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tinha a Revista Espírita, tinha obras e brochuras de todos os tipos, inclusive um que era muito lido na época, que era... eu vou só adiantar aqui um slide, que era esse daqui, ó. Joana d'Arc Médium, que escrito por Hermance de Faux. Né? A médium era Hermance de Faux, mas pela própria Joana d'Arc. Pela própria Joana d'Arc, né? Por isso que é Joana d'Arc por ela mesma. O espírito de Joana d'Arc escreveu por Hermance de Faux essa obra, Hermance de Faux. É um livro que não é fácil de encontrar, né? Mas estava lá junto a esses 300 volumes. E, ao chegarem os livros, foram imediatamente apreendidos pelo bispo local.
num episódio que ficou conhecido com esse nome, né? Auto de Fé de Barcelona, no dia 9 de outubro. Data que marcou o ápice da intolerância religiosa naquela época, e reagindo contra a divulgação da doutrina espírita. E em 1º de maio de 1864, quando vem a público o livro O Evangelho, a igreja, que ainda não estava satisfeita, lança uma obra intitulada Index Librorum Prohibitorum, que era um catálogo, era um livrão com um catálogo das obras cujos fiéis da Igreja Católica não deveriam ler. Ora, o que aconteceu? Todos aqueles livros que estavam no Index foram procurados também. Pô. O pessoal ficou curioso. É uma coisa que ainda não acabou. Você proíbe e o cara quer saber, mas por que foi proibido? Né? Então, outra forma de propaganda da doutrina foi o Index Librorum Prohibitorum. Mas a igreja dizia, quem for pego lendo esses livros poderá ser excomungado, vai para o inferno. Então, eles ameaçavam com todas as armas que ele tinha naquela época. E assim, a doutrina espírita começa a crescer. Né? Lembrando que entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tem aquele que Kardec escreveu em 1858, que deu origem ao Livro dos Médiuns de uma maneira mais ampla e revista, que é a instrução prática para os médiuns, para como eles deveriam se comportar, algumas receitinhas de bolo na prática da mediunidade. Por isso que depois o Livro dos Médiuns ficou até com todas as observações do livro de 1858, mas ficou mais completo. Por isso que no movimento espírita quase ninguém fala das instruções práticas, porque eles já estão dentro do Livro dos Médiuns. Essa observação era importante a gente fazer. Joana d'Arc nós já falamos, né? Da irmã de Foucault. E a metodologia de Kardec? Como é que era a cabeça de Kardec como didata para passar tudo isso para nós que hoje somos estudiosos da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de livros. Nós estudamos, nós espíritas somos reconhecidos pela quantidade de livros que compramos, que a gente lê, por uma ideia que não é imposta, é uma ideia bem flexível, que você pode discordar de tudo e de todos, você não precisa concordar com ninguém, mas ela é lógica e de bom senso, como o próprio Kardec era. Aliás, Kardec era conhecido na Grand Paris como le bon sens incarné, o bom senso encarnado, inclusive pelos seus inimigos. Eles os respeitavam por causa disso. Sabia que ele era um homem de bom senso. Então, comparava, Kardec, na sua metodologia, principalmente na construção do Livro dos Espíritos, em especial, ele comparava as respostas e rejeitava o que não estava de acordo com o consenso universal. E, por orientação das entidades espirituais, né, superiores, o inspiravam, né, para que ele desse uma direção em relação ao que o Espírito de verdade o convidava a fazer. Refletia sobre as respostas, analisava-as, elaborava comentários de grande sabedoria e conduzia as consequências morais de alta relevância para a humanidade advindas do conhecimento e prática dessas observações. Tudo era pesquisado, tudo era testado. Lembram vocês que nós estamos na época do positivismo. É uma época positivista. Então, tudo que Kardec colocava, ele tinha que demonstrar. Por isso, o livro, penúltimo livro do Pentateuco, que é o Céu e o Inferno, que ele é feito, na sua segunda parte, por invocações, onde os espíritos voltavam e diziam o que eles estavam passando no mundo espiritual, de acordo com a faixa evolutiva de cada um deles. O positivismo exigia tal coisa. Hoje não precisamos fazer mais invocações. Então, é aqui que eu quero colocar a missão de Kardec. Fechando aqui, já estamos quase no fechamento do nosso estudo.
Eu duvido que qualquer um de nós, de boa fé, teríamos colocado a nossa vida em risco para defender uma coisa que a gente nem tinha certeza. Foi no dia 12 de junho de 1856, um ano antes do advento do Livro dos Espíritos. Ele recebe a incumbência do Espírito de Verdade de tornar-se o missionário da codificação espírita, anunciando uma nova era para a humanidade. Diz o texto assim, diz Kardec, né? Porque isso foi colocado numa gaveta, Kardec escreveu isso, mas nunca foi publicado, titulado Minha Missão, que Amélie Boudet descobriu logo após o seu desencarne, que veio fazer parte do livro Obras Póstumas. Ninguém tinha lido isso, nem Amélie Boudet. Ela só descobriu isso numa gavetinha, lá no fundo, um papelzinho escondido lá no final da gaveta, que dizia assim, Kardec dialogando com o Espírito de Verdade: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Pessoal, ele podia ter dito não. Eu não quero continuar. Ele poderia ter dito isso. Mas é um espírito de grande evolução moral e espiritual. E ele diz sim para Jesus e para o Espírito de Verdade. E não para aí. Continua Kardec. Escrevo esta nota no dia 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada. E verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, e isso é verdade. Inclusive, na própria Société, botava um pé na frente para Kardec tropeçar. Na própria Société. Tenho sido traído por aqueles em que depositara confiança e pago com a ingratidão porque aqueles a quem tinha prestado serviços. Não para aí, não. A Société, a Sociedade de Estudos Parisiense, tem sido um contínuo foco de intrigas. Por isso eu lembro do papel de Leon Denis, Camille Flammarion e a nossa querida Gabi. Foco de intrigas urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me distratavam na ausência. Então, quando ele desencarna, vocês podem imaginar o que aconteceu. Se não fossem esses 3 espíritos que eu acabei de citar, não teríamos a doutrina que nós temos hoje no Brasil. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez sucumbi, sob o excesso do trabalho,
tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Mas não acabou ainda, não. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que, sem cessar, me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. Então, eu repito, o Espírito de Verdade em nenhum momento mentiu para Kardec. O Espírito de Verdade detalhou para o nosso codificador o que ele iria enfrentar nos próximos 15, 16 anos. E tudo se realizou. Mas a fé dele era maior, né? Por isso que muitos de nós talvez não dessemos conta dessa tarefa. Desencarna, portanto, com um trabalho que ele não soube administrar, né? Diminuir o ritmo, com seu aneurisma cerebral. Ele desencarna trabalhando da própria Paris que ele tanto amava. No dia 31 de março de 69, aos 65 anos de idade. Eu lembro que ele entrou para a doutrina com os fenômenos das mesas girantes aos 51 anos. Tempo super normal para um espírito desta envergadura realizar todo o seu trabalho, tal qual Bezerra e Eurípides. E no cemitério Père Lachaise, onde o túmulo de Kardec está lá, nós encontramos, né, lá em cima, né, do seu túmulo, os dizeres naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Nascer, morrer e renascer ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. E hoje é um marco, né, desse cemitério. Tem várias figuras ilustres, poetas, escritores, artistas, músicos, foram enterrados ali. Mas o túmulo de Kardec ainda é um dos mais frequentados. Suas 5 obras básicas aqui estão, todas elas com aquela didática preciosa que veio do velho Pestalozzi, sempre mostrando, desde o mais simples, atingindo o mais complexo, de uma maneira racional, lógica, onde não há dogmas. Você pode questionar o que desejar. E ele nos deixa esse recado: amai-vos e instruí-vos. E com essa apresentação que a gente não nega a emoção de sentir a presença dos amigos espirituais, com todos esses grandes ícones que aparecem nessa foto, que a gente possa continuar a levantar a bandeira do Evangelho aqui no Brasil. Não é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Vamos deixar de discussões tolas e bobas, de conflitos dentro da seara espírita. Sejamos mais espertos que os irmãozinhos infelizes, que nos foi confidenciado por Divaldo, que o que eles mais desejam é não tornar, nesse movimento de transição planetária, que o Brasil, em especial, se torne coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que essa discórdia? Por que essa troca de farpas entre os irmãos espíritas? Vamos ser mais inteligentes do que esses irmãozinhos. Não existe espiritismo de esquerda, de direita, de centro. Existe o espiritismo
das obras kardecianas. Existe o Espiritismo do Espírito de Verdade, que nos trouxe, através do grande codificador, todo o material que precisamos para entrar num planeta de regeneração. Se nem Kardec conhecemos profundamente, nem as obras subsidiárias do nosso querido Chico a gente conhece, como eu vou querer discutir coisas que fogem da minha compreensão? Vamos estudar mais a doutrina espírita. E assim a gente se despede desse estudo emocionado, mas lembrando aí os 217 anos de nascimento desse grande ícone da nossa doutrina, o nosso querido Kardec. Muita paz a todos, e eu peço permissão para que a gente também faça a prece final, agradecendo e muito a oportunidade que tivemos hoje de trazer a verdadeira trajetória de Kardec, as suas dificuldades, mas sempre baseado na fé imorredora, que ele jamais deixou de acreditar. Por isso, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos hoje, que possamos inspirar com as nossas palavras aos novos ingressantes à doutrina o estudo por Kardec, o estudo pelas suas obras. Vamos estudar mais o nosso querido codificador. Que os homens possam se dar as mãos, que o movimento espírita possa crescer como Ismael tanto deseja. Sabemos que estamos passando momentos muito difíceis, mas a nossa fé como está? O nosso amor por Jesus, por sua equipe espiritual, como está? E assim nos despedimos, desejando a todos muita paz, muita esperança e muito estudo na nossa doutrina. Graças a Deus. Obrigado.